Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda para mais um encontro aqui, Palavra Viva, nesta nossa playlist. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos conversar um pouco sobre a fé, sobre esta condição como pressuposto para nós alcançarmos a salvação. A fé como dom de Deus que nos proporciona ir além do que a gente pode imaginar. Por quê? Porque aquilo que Deus preparou para nós é muito mais do que o que nós podemos imaginar. No texto que eu deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão ler logo lá no versículo 16. Para todos que nele creem, tenham a vida eterna. Ora, se crer em Jesus é uma condição para receber, participar, usufruir desta nova vida, desta vida eterna, então é necessário que eu me abra para esta realidade, tal qual ela é. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma tendência muito forte nos dias de hoje de se construir uma nova forma de crer, ou até mesmo uma nova imagem de nosso Senhor, como se ele fosse diferente daquele que nós conhecemos. E, embora a gente até possa concluir que a nova geração talvez seja prejudicada por essa nova interpretação, essa nova ideia. Esse Jesus Cristo permissivo, sim. Você pode hoje crer em Jesus, ou você pode crer em uma nova proposta de evangelho. Infelizmente, nós escutamos várias vezes estudiosos fazendo releituras de algumas passagens bíblicas para dizer que o texto não diz exatamente aquilo que está dizendo. Mas, respeitando a liberdade de cada um, e também a nossa liberdade deve ser respeitada, de maneira que, à luz do Espírito Santo, as pessoas não poderão ser confundidas. Sim. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é lá do Evangelho de São Mateus. Se não fosse o auxílio da graça, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Então, essa palavra, ela é presente em toda a história da salvação. Infelizmente, sempre o inimigo de Deus tentou enganar. Hoje em dia, com o avanço da comunicação, com o avanço da informação, talvez mais de 90% daquilo que a gente escuta, ouve, vê, em nível de comunicação, não seja verdade. Então nós assistimos o avanço e o império de uma mentira, de um engano. Essa nova leitura de adesão à fé, a essa nova fé, nos apresenta toda a doutrina como algo mágico. Então, por exemplo, se vão dizer que não existe inferno. Sim, como eu disse, cada um é livre para dizer dizer o que quiser. Mas aqui eu continuo dizendo aquilo que a igreja diz, a Sagrada Escritura. Então, existe inferno. Mas veja bem, é cômodo eu acreditar que não existe inferno. Por quê? Porque se não existe inferno, então eu posso fazer o que eu quiser. Não haverá condenação. Entende como funciona o engano? Assim começa a arrastar os filhos e filhas de Deus. Nesta mesma linha, outros vão defender o alcance da misericórdia. E assim, podemos questionar: quem pode medir o alcance da divina misericórdia?
é insondável, como diz ali no Diário da Santa Faustina, é infinito. No entanto, nós não podemos abusar dos efeitos do pecado. Aqui nós vamos entender o pecado como um conjunto de doenças espirituais. Essas doenças espirituais podem levar a pessoa a uma situação de ter a sua liberdade tão tolhida, tão amarrada, tão cortada e presa, que na reta final essa pessoa não tenha condições de alcançar a graça. Ninguém pode dizer que alguém não alcançou a graça da contrição final. Isso aí só Deus pode dizer. No entanto, se é difícil para alguém que está em estado de graça permanecer no estado de graça, sobretudo na hora da nossa morte, amém? Então imagine, quando uma pessoa envereda pelo pecado, porque a misericórdia me alcança, entre aspas, será que ela conseguirá de fato? Sim, a graça está aí para todo batizado. Ninguém fica fora do alcance da divina misericórdia. Mas será que a alma tão enfraquecida de tantas doenças espirituais frutos do pecado vai alcançar esta graça, esta água da vida? É um questionamento que a gente pode levantar. Então, como um questionamento, a gente não pode afirmar que sim, nem pode afirmar que não. Mas, do contrário, os novos intérpretes da Sagrada Escritura vão dizer que sim, que alcançará a misericórdia. Será? Neste texto, nós encontramos uma condição. Ora, será salvo quem crê. Quem não crê não será salvo. Mas onde fica então aí a misericórdia, se está impondo uma condição? Nós somos imagem e semelhança de Deus, veja bem. E como imagem e semelhança, também nós trazemos em nós aspectos dessas qualidades de Deus. Claro que em nós tudo é ínfimo, mas que esses aspectos justificam o porquê eu preciso crer para receber esta salvação. Ora, uma das qualidades de Deus é exatamente a liberdade. Deus nunca tirou a nossa liberdade. Ele sempre preservou a nossa liberdade. Por isso eu devo crer ou não, eu devo acolher ou não. E isso me faz semelhante a nosso Senhor. E vocês vão ver já já por que isso tudo é importante dentro dessa nossa reflexão. Uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã. O pecado em si não é suficiente para nos matar eternamente. Porque Deus nos amou. Sim, Deus nos amou com o seu divino amor. O que é o divino amor de Deus? O próprio Cristo, o próprio Jesus. Com Ele, por Ele e nele nós somos amados e salvos. Sim. E nós somos, então, preparados, quando eu dizia agora há pouco dessa nossa imagem e semelhança. Está lá no livro do Gênesis, na carta de São Paulo aos Romanos. Nós somos, então, preparados para conter Deus. E aqui é importante a gente fazer uma diferenciação entre crer em, talvez, vamos botar assim, dois aspectos do crer em Jesus. Um primeiro modo de crer em Jesus, ou seja, acreditar que Ele existe, que Ele é real, isso aí todo mundo acredita, os ateus acreditam que Jesus é real, o demônio acredita, nós também acreditamos, obviamente que sim. Mas existe um outro aspecto do crer em Jesus, que é
entrar nele, ou ele entrar em nós, aderir, adesão, sabe? Esta é a outra forma do crer. Nem todos vão aderir a Jesus. Só aqueles que vão abraçar a salvação. E essa adesão, união de pessoas, é o segundo aspecto do crer, está reservado para todo aquele que abraçar a fé. E nós estamos reservados para isso. Podemos não aceitar o convite, mas nós fomos preparados. Deus nos fez para isso. Nos fez para Ele. Para Ele nós estamos voltando. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.